Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui uma questão que eu recebi essa semana. É uma questão que caiu na prova da FAMERP no ano de 2020. Então vamos trabalhar um pouquinho em cima dela. Vamos ver o que a gente consegue tanto estudar quanto revisar com essa ideia aqui do estudando por exercícios, tudo bem? Vamos dar uma olhada. Ah, pessoal, uma coisa, antes de começar o vídeo, não vai ser uma resolução rápida, tá? A ideia aqui é que a gente não se preocupe tanto com o tempo e sim explore a questão, revise conceitos. Essa é a ideia aí, tá bom? Então vai ser uma coisa mais tranquila, que a gente não tem essa pressão do tempo da prova. É claro que se você estiver prestando vestibular aí, é interessante que você se submeta a esse tipo de testes com tempo e afins, mas aqui a ideia é a gente estudar mesmo, aproveitar e relembrar alguns conceitos que são importantes para a gente resolver esse exercício aqui. Tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha no que ele falou para a gente. Bom, seja K um número real e aí ele abre um colchete e apresenta para nós aí um sistema linear, né? Onde na equação de cima é y igual a kx mais 14 e na de baixo y igual a x mais 28, sendo então um sistema de equações nas incógnitas x e y. Tudo bem. Então aí nesse sistema linear nós temos duas linhas, né? Temos aí duas incógnitas. Interessante ele falar para nós que as incógnitas são x e y, porque na maioria das vezes as pessoas tendem a considerar o k como incógnita aqui também. Mas como a gente vai ver no decorrer do exercício, né, e até para já adiantar para vocês, esse k aqui, ele é nada mais nada menos do que o nosso coeficiente aí do x, né? Então, a ideia aqui principal do exercício é que quando a gente se deparar com esse tipo de questão, é bem provável que ele peça para nós valores possíveis de K e dê para a gente algumas restrições ou alguma coisa que ele quer aí que aconteça. E é o que ele fala aqui embaixo, né? Os valores de K para que a solução gráfica desse sistema pertença ao interior do terceiro quadrante do plano cartesiano são dados pelo intervalo. Bom, pessoal, primeira coisa, vamos reescrever essa equação aqui. Vamos reescrever esse sisteminha aqui, na verdade, né? Melhor dizendo, aqui embaixo. Então nós temos que o nosso y ele é dado por k vezes o x mais 14. Beleza. E a equação de baixo aí, ela é y é igual a x mais 28. Bom, olhei essas duas equações, reparei que ele falou para nós com relação à solução gráfica. É bem provável que a gente tenha que associar isso daqui como uma função. Função essa do primeiro grau, né, pessoal? Lembrando aí rapidinho, ó, a nossa função do primeiro grau ela é dada por f de x, sendo a vezes o x mais o b, aí o y elevado ao expoente 1, que é justamente o expoente dessas duas equações aqui, beleza? Sempre lembrando que aí o nosso f de x é então o y. Bom, solução gráfica essa que ele falou para nós que pertença ao interior do terceiro quadrante do plano cartesiano. Vamos então relembrar o plano cartesiano aqui rapidinho, ó. Plano cartesiano aqui assim, ó. Eixo x, eixo y. Eixo x, pessoal, é aquele eixo das abscissas, beleza? E o eixo y, ele é igual aqui ao nosso eixo das ordenadas. Considerando o nosso centro aí, né, de coordenadas 0, 0, o que eu posso pensar aqui, pessoal? Bom, aqui a gente tem que lembrar que os quadrantes aí no plano cartesiano, eles giram de formato anti-horário, né? AH, anti-horário. Então aqui eu tenho o nosso primeiro quadrante, que é o quadrante superior direito,
quadrante de número 2, que é o quadrante superior esquerdo, terceiro quadrante, quadrante inferior esquerdo, e o quarto quadrante, que é o quadrante inferior direito. Gente, vamos pensar. Ele quer que essa solução gráfica pertença ao interior do terceiro quadrante. Primeiramente, vamos esquecer tudo o que a gente anotou aqui. Foi bom para a gente relembrar, já nos ajudou, mas agora, ó, agora aí, a ideia é a gente pensar basicamente no terceiro quadrante. E a gente lembrar o que, pessoal? O que acontece nesse terceiro quadrante, né? Com relação aos sinais. Perceba que o nosso terceiro quadrante, ele é um cara que está nessa parte de baixo aí do gráfico, né? Nessa parte de baixo aí da horizontal aí do nosso eixo X. E ele está também no lado esquerdo, quando a gente compara aí com a vertical Y. Bom, para ele pertencer ao interior desse terceiro quadrante, por exemplo, se eu chamar esse cara aqui de x do A e esse cara aqui do y do ponto A, vamos supor aqui que nós tenhamos um ponto aqui dentro, certo? Chamado de ponto A. Ao ponto A, a gente atribui as suas respectivas coordenadas, né? X do ponto A e y do ponto A. Bom, perceba que se esse x está para o lado esquerdo da nossa origem aí, esse x, ele obviamente, ele tem um valor negativo. Ele é menor do que zero. E o y do A? Bom, o y do A, ele está abaixo do gráfico. Ele está abaixo aí da nossa origem. Então, pessoal, ele também é negativo. Também é negativo. O y menor que zero. Então, antes da gente começar esse exercício, a gente já tinha que ter em mente que tanto os valores de x quanto os valores de y, eles têm que, de certa forma, estar associados aí a valores que são negativos, certo? E o que o exercício pede? O exercício pede que justamente esse k module esses sinais para a gente, tá? Então, como que a gente pode pensar? Bom, pessoal, a partir do momento que eu tenho duas equações aqui do primeiro grau, duas funções aí do primeiro grau, então, obviamente, eles são retas, né? E se ele pede para a gente uma solução gráfica, ele pede o ponto de intersecção entre essas retas, né? E esse ponto de intersecção por exemplo, ó, vou colocar uma reta aqui. Vou colocar uma reta aqui, uma reta A. E vou colocar uma outra reta aqui, ó. Uma reta B. Perceba que nesse ponto de intersecção aqui entre as retas, como nós bem vimos agora, o ponto está associado a coordenadas. Então, esse ponto comum a essas duas retas, eles têm a mesma coordenada, tá? Então, a gente pode muito bem igualar essas equações para achar esse ponto comum aí, que é a nossa solução gráfica. Sempre lembrando dessas restrições que ele falou para a gente, né? Que ele quer que essa solução gráfica esteja aí no terceiro quadrante. Então, vamos lá. Bom, para a gente começar a trabalhar, eu acho interessante a gente lembrar que o y é igual ao y. Beleza? Sim. Então, ó, vou igualar o y de cima com o y de baixo. Afinal, y é igual a y. Tudo bem? Então, vindo aqui para nós, ó, eu posso muito bem escrever aqui o meu kx mais 14, ele é x mais igual, né? É igual a x mais 28. Igualei os dois y aqui. E agora vamos começar a trabalhar. Bom, perceba aqui, pessoal, que eu tenho letras do lado esquerdo e letras também aí do lado direito. Tenho números do lado esquerdo e tenho números do lado direito. O que acaba sendo interessante aqui, pessoal? Para ficar mais fácil da gente trabalhar com letras e com os próprios números também, é mais fácil a gente agrupar essa galera aí em semelhantes com semelhantes, né? Então a gente
por que não trabalhar com letras de um lado e números do outro lado? Posso deixar assim mesmo? Posso deixar assim mesmo, não está errado, afinal é uma igualdade. Mas para matemática, quanto mais visível as coisas são, melhor da gente trabalhar, acaba sendo mais fácil da gente trabalhar e chegar no resultado correto, beleza? Bom, então eu vou adotar que o meu lado esquerdo da igualdade aqui vai ser a galera aí das letras e o meu lado direito vai ser a galera dos números então. O que eu vou fazer? Bom, vamos começar a trabalhar com isso, né? O meu kx só tem letra, então ele fica. Preciso pensar nesse x que está aqui, vou trazer ele para o lado esquerdo. Se eu trouxe ele para cá e aqui ele é positivo, quando ele vem para cá ele vem negativo. Beleza, então. O lado esquerdo já está resolvido. E o direito? O direito a gente vai resolver agora. Ó, sobrou do lado direito aqui o 28, né? E eu tinha um 14 aqui. Vou passar esse 14 para cá, sempre lembrando que esse 14, quando ele vier para cá, ele acaba trocando de sinal. Então ele vem para cá como menos 14. Tudo bem? Ó, o k vezes o x menos o x, posso deixar ele assim mesmo por enquanto. Vou efetuar essa subtração aqui. 28 menos 14, pessoal, costuma dar 14. Beleza? Vamos deixar o lado esquerdo agora um pouco mais agradável. Lembrando que eu tenho um x aqui e eu também tenho um outro x ali. Então perceba que eu tenho basicamente aqui dois termos, né? Sendo kx e menos 1x. O 1 a gente costuma aí omitir. Como que eu posso fazer? Se eu tenho x nos dois termos e eu tenho apenas dois termos aí, eu posso colocar esse cara em evidência, né? Colocando esse cara em evidência, a galera que sobrou vai para dentro do parênteses. Legal. Então a gente fica com isso daqui. X que multiplica k menos 1 é igual a 14. Bom, pessoal, perceba que aqui a ideia como a gente conversou e eu dei aquele toque para vocês, é deixar que o nosso k, aí o nosso coeficiente do x, que está lá na nossa primeira equação, ele module o sinal das incógnitas. Para que ele seja, entre aspas, capaz de fazer isso, como que eu posso pensar? Bom, se eu tenho x, esse x ele multiplica aí o k menos 1, sendo igual a 14, eu posso passar ele dividindo. Então, o meu x ele vai ficar igual ao meu 14 dividido aí por k menos 1. Beleza, pessoal. Achamos aí, né, a nossa primeira parte aí do exercício. Nós encontramos que o x ele é aí a divisão, né, a divisão do 14 por k menos 1. Beleza? Certo? Bom, e como nós conversamos aí, vamos deixar que esse k module o sinal. Como? Bom, gente, se a gente tem um cara aqui assim, ó, x dividido por 14, e embaixo eu tenho um k menos 1. Aqui. Perceba que esse cara aqui de cima, ele é um cara que é positivo, certo? Quando que eu faço uma divisão e ela fica com resultado negativo? Quando alguém aí é negativo e o outro é positivo. Bom, se o meu k aí, menos 1, eu ainda não sei o valor dele, mas eu sei que o meu 14 ele é positivo, o único jeito do meu x aí ser negativo, menor que zero, lembrando que a gente tem que obedecer a prerrogativa do exercício, o único jeito é o meu k menos 1 ser negativo, certo? Porque quando, vamos supor aqui que eu tenho um L dividido por M. Se os dois são positivos, o meu resultado é positivo. Agora, se um é positivo e o outro é negativo, se eles têm sinais trocados, vamos supor aqui que eu tenho um menos L dividido por M. Eu posso muito bem afirmar que o meu resultado aqui ele vai ficar negativo. Beleza? Então, descoberto isso, a gente sabe que, como o meu 14 é positivo e o meu x tem que ser negativo, o meu k menos 1 é o cara que tem que ser negativo.
Sabendo disso, o meu k-1 menor do que zero, eu posso aí, essa desigualdade, a gente já chega na primeira parte da resposta do problema, que diz que o meu k ele tem que ser menor, menor do que 1. Essa é a primeira parte aí do problema. O meu k tem que obedecer, tem que ser menor do que 1, certo? Então, ó, o que nós fizemos até agora? Revisamos um pouquinho de função aí, vimos, colocamos aqui, desenhamos um plano cartesiano para que a gente pudesse observar bem essas restrições que ele falou para nós, que é o que o resultado pertence ao interior do terceiro quadrante. Achamos o valor de x aí, conseguimos modelar aí o valor de x através da letra k, né? E chegamos que para o x então ser negativo, o meu k ele tem que ser menor do que 1. Bom, a gente já viu isso, né? Como é de costume, tem que tomar cuidado para não sair marcando aqui a alternativa E. A alternativa E, ele estabelece que o K é menos 1, mas se você marcar a alternativa E que fala que o K ele é menos 1, você só vai estar pensando no X, né? Afinal, tudo isso que nós fizemos aqui foi com relação à coordenada X aí desse ponto interior ao terceiro quadrante. Então, o que a gente precisa agora é, como em qualquer sistema linear, a gente costuma achar o valor de uma incógnita, volta, substitui na outra, e aí a gente continua na resolução. Beleza? Então, vamos fazer isso. Como? Bom, ó, pensando que nós sabemos aí o valor do x, então aqui nós encontramos aí o quê? Que o nosso x ele é igual a 14, x é igual a 14, dividido por k menos 1. Bom, vou pegar a segunda equação lá, que é a equação mais fácil de trabalhar, vou substituir por esse valor de x aí, e aí acabou o problema, porque a gente acha aí a restrição aí associada ao y, beleza? Bom, então aqui, ó, como que ficaria, né? O meu y, ele é também, né, pode ser dado por x mais 28. Vou pegar esse x aqui e vou trocar aqui embaixo. Então, eu vou ficar com o meu y sendo igual a 14 dividido por k menos 1. 14 dividido por k menos 1 mais 28. Perceba que aqui eu vou ter que calcular o mínimo múltiplo comum entre esses caras aqui, né? Como que eu posso fazer isso? Bom, 28 dividido por 1 é o próprio 28, y dividido por 1 é o próprio y. Então, quando a gente tem dois valores assim, ó, né, eu tenho, por exemplo, uma incógnita que fosse x, y, k, p, z, sem outros valores, né, eu posso aí falar que o mínimo é o próprio cara, né? Então eu posso muito bem reescrever essa equação como? Adotando o mesmo denominador para todo mundo. E agora eu faço aquele procedimento padrão, né? Já descobrimos o MMC, eu vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima. Então, a primeira parte aqui, o nosso lado esquerdo, vai ficar com y vezes k menos 1. E a do lado direito? Bom, do lado direito a gente fica assim, ó, k menos 1 dividido por k menos 1 costuma dar 1, né? Uma coisa dividida por ela mesma é 1, vezes 14, é o 14 aqui. Beleza. Mantenho o sinal daqui, né? E aí eu penso, k menos 1 dividido por 1, bom, se eu tenho uma bala e divido essa bala para uma pessoa, essa pessoa vai ficar com uma bala, né? Então, k menos 1 dividido por 1 é o próprio k menos 1 vezes 28, 28 aí, vezes k menos 1. Perceba que aqui eu tenho o mesmo aí, o mesmo denominador para todo mundo, ó. Tenho esse k menos 1 aqui, tenho esse k menos 1 também aqui. Posso muito bem simplificar, né?
posso cancelar aí esse k-1. Então, agora para reescrever, ó, eu posso pensar que o meu y, que multiplica k-1, ele é igual a 14 mais 28 dividido vezes, né, k menos 1. Beleza, então. Bom, perceba que esse k menos 1 aqui está me atrapalhando do lado direito. Então, uma das maneiras de eu deixar isso mais visível é efetuar essa propriedade distributiva aqui. Então, eu tenho que o meu y, que multiplica k menos 1, ele é igual a 14 mais 28 vezes k, 28k, 28 vezes menos 1, 28, negativo. Beleza? Ó, vou puxar aqui para cima agora. Então, ó, vamos pensar primeiro no lado direito e ver aí o que acontece. Ó. O meu y aí, posso deixar ele k menos 1 dessa maneira aqui. E perceba que no lado direito eu consigo fazer algumas coisinhas aí. Esse 28 é 28k, né? Perceba que no lado direito eu consigo fazer algumas coisinhas para deixar isso aqui mais enxuto, né? Eu consigo, o 28k eu não consigo mexer, então eu posso deixar esse 28k aqui, eu posso reescrever ele, mas o 14 positivo com 28 negativo é menos 14. Bom, aqui entra a mesma ideia que a gente falou, né? Esse k menos 1 que estava aqui, ó, mesmo procedimento que a gente fez aqui em cima, ó. O k que estava aqui, ó, o k menos 1 que estava aqui em cima passou dividindo. E agora esse k menos 1 que está aqui, ele vai passar dividindo também. Ele vai passar dividindo também. Então, o meu y, ele vai ficar igual a 28k menos 14, tudo isso daqui dividido por k menos 1. Bom, agora entra um pouco de raciocínio na jogada, né? Porque a gente sabe que o y, assim como o x, tem que ser negativo, né? Mas lembra que a gente viu aqui que o x negativo aqui, né, o x menor que zero, a gente chegou que esse k ele tem que ser menor do que 1 para o x ser negativo. Então, a gente tem que considerar sempre, nesse tipo de questão, como é uma prerrogativa, os dois serem negativos aqui, ó, como a gente fez logo no começo, a ideia aqui é que a gente contemple essas duas necessidades, tanto do x quanto do y, beleza? Então, ó, o k menos 1 aqui embaixo, a gente já viu aí que ele vai ser o cara que é negativo, beleza? Então, se eu tenho um cara que é negativo aqui embaixo, o meu cara de cima, para que o y seja aí negativo, ele tem que ser positivo, certo? Então, como que eu posso pensar? Eu posso pensar que o meu 28k menos 14, ele tem que ser positivo aí, né? Tem que ser maior do que zero. Posso passar esse menos 14 para lá, então ficamos com 28k tem que ser maior do que 14. Fazendo isso, você encontra a sua outra aí, condição, né? Então, o nosso k, ele não basta apenas ser menor do que 1, ele tem que ser maior que 1 sobre 2 também. Certo? Então, para que isso tudo seja verdade, eu tenho que o meu k, que é o cara que vai modular aí o sinal basicamente dessas coordenadas, né? Eu tenho que ter esse k, deixa eu trocar por aqui, esse k, então, ele tem que ser menor do que 1, mas em compensação ele tem que ser maior do que meio, maior do que 1 sobre 2. E a única alternativa que fala isso pra gente, o meu k ele é maior do que meio, ou meio é menor do que k, beleza? E o k menor
do que 1. Chegamos a essa resposta aí.